Existe uma força invisível, uma energia inteligente, que conecta todos os pensamentos, emoções e resultados da sua vida. Essa força é o código quântico da prosperidade. Quando você entende como ele funciona, o impossível começa a se mover ao seu favor. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras lutam por anos, presas na escassez, mesmo trabalhando duro? Imagine por um instante que a riqueza não seja algo que se conquista, mas algo que se acessa. E se o segredo para atrair prosperidade não estivesse no esforço físico, nem no trabalho excessivo, mas numa frequência mental específica, como uma senha que abre um cofre invisível? Essa é a essência do que chamamos de código quântico da prosperidade. Uma linguagem secreta entre a sua mente e o campo invisível de possibilidades infinitas. Napoleão Hill, décadas atrás, já havia decifrado parte desse código quando afirmou: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase, simples e repetida, é muito mais profunda do que parece. Hill estava descrevendo, ainda que sem usar o termo, a mecânica quântica aplicada à mente humana. A ideia de que o pensamento não é apenas um reflexo da realidade, mas o ponto de partida da criação dela. Pense nisso. Toda fortuna que existe hoje, toda invenção, toda grande conquista, começou dentro de uma mente. Antes de virar um império, a Apple foi apenas uma ideia na mente de Steve Jobs. Antes de revolucionar o mundo, Elon Musk visualizou foguetes e carros elétricos quando ninguém acreditava. Antes de ser realidade, tudo era vibração mental. Mas a maioria das pessoas ainda tenta criar prosperidade do lado de fora, quando o verdadeiro portal está dentro. E é aqui que o código começa a se revelar. A primeira chave: a realidade não é fixa, ela é moldável. Vivemos acreditando que o mundo é sólido, fixo, inalterável. Mas a física quântica nos mostrou o oposto. A realidade é feita de campos de energia, que respondem à observação, intenção e foco. Em outras palavras, o que você observa com intensidade e emoção, tende a se tornar real. Isso significa que cada pensamento, cada imagem que você mantém em sua mente, cada emoção que você alimenta, está programando o campo quântico ao seu redor. E quando você repete pensamentos de escassez, medo, dúvida, você sintoniza exatamente essa vibração. Mas quando repete fé, visão e propósito, você altera a frequência da sua mente e o universo responde com oportunidades que antes estavam ocultas. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão, o poder de moldar o subconsciente por meio da repetição consciente de ideias dominantes. Ele dizia que o subconsciente é o elo de ligação entre o pensamento humano e a inteligência infinita, o mesmo conceito que hoje chamamos de campo quântico. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa criar a prosperidade. Ela já existe. Você só precisa se alinhar com ela. O campo quântico e o campo da mente. Imagine o universo como uma imensa rede energética onde tudo está conectado. Cada pensamento seu envia um sinal, cada emoção é uma vibração, e cada crença atua como um comando de programação. Quando você diz não consigo, o universo entende como uma instrução. Quando você diz eu posso, o universo começa a rearranjar as partículas da sua realidade para confirmar essa verdade. Por isso Hill dizia que a fé é o maior catalisador do sucesso. Porque a fé não é uma crença cega, é uma frequência elevada de certeza. Ela coloca o cérebro e o corpo em estado de coerência, onde o impossível começa a se tornar possível. Na física, chamamos isso de colapso da função de onda, o momento em que o potencial infinito se transforma em uma realidade observável. Na espiritualidade, chamamos de manifestação. E na linguagem de Napoleão Hill, chamamos de fé aplicada ao desejo ardente. Todos esses nomes falam da mesma coisa. O poder de fazer a realidade se curvar à sua mente. O início da reprogramação. Mas existe um ponto que quase ninguém fala, e é aqui que muitos erram. A mente não obedece à vontade superficial. Ela responde à frequência emocional dominante. Você pode repetir 1000 vezes eu sou rico, mas se, no fundo, sente medo, culpa ou dúvida, o campo entende apenas o que você sente, não o que você fala. Por isso, o primeiro passo para decodificar o código quântico da prosperidade não é afirmar riqueza, é sentir-se digno dela. É alinhar emoção e intenção. É reprogramar o corpo e o subconsciente para acreditar que você merece o que pede. Quando você faz isso, as portas começam a se abrir de forma quase sobrenatural. Pessoas certas aparecem. Ideias surgem.
Coincidências se multiplicam. Mas nada disso é acaso. É apenas o campo respondendo à sua nova assinatura vibracional. A mente como antena. Pense em você como uma antena viva. Se você está sintonizado na frequência da escassez, a prosperidade passa, mas você não a capta. Mas quando ajusta o dial para a frequência certa, gratidão, abundância, certeza, você começa a captar sinais diferentes, ideias diferentes, caminhos diferentes. Essa é a base da lei da vibração, que Napoleão Hill chamou de harmonia mental. Ele dizia: a riqueza é atraída por mentes que estão em harmonia com ela. E é exatamente isso. A prosperidade não vem para quem a persegue, mas para quem se torna compatível com ela. Reflita agora. Você tem vibrado na escassez ou na abundância? Tem olhado para o que falta, ou para o que já é possível? Tem se visto como vítima das circunstâncias, ou como criador da sua própria realidade? Porque o código começa a se revelar no momento em que você muda a forma de se ver. Tudo o que está ao seu redor é apenas o espelho da sua vibração atual. Mude o espelho, e o reflexo muda junto. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se dentro de você algo está despertando, como se uma chave mental tivesse acabado de virar, então este canal foi feito para sua expansão. Aqui, a cada vídeo, nós mergulhamos fundo nos segredos da mente, da fé e da ciência aplicada à prosperidade. Então, se inscreva agora, ative o sininho e permita-se crescer diariamente em consciência e abundância. Você vai descobrir as leis ocultas que Napoleão Hill jamais revelou publicamente, mas que estavam por trás de cada ensinamento dele. O verdadeiro código quântico da prosperidade começa a se manifestar. Agora que você entende que a realidade responde à vibração da sua mente, precisamos ir mais fundo. Porque existe um segredo que separa quem entende o conceito de quem vive o resultado. E esse segredo se chama reprogramação mental profunda. Napoleão Hill dizia que a mente subconsciente é o elo entre o homem e a inteligência infinita. E é exatamente nesse ponto que a física quântica e a espiritualidade se encontram. O subconsciente é o campo interno, e o campo quântico é o reflexo externo. O que você planta dentro, inevitavelmente floresce fora. Mas o problema é que, desde a infância, a maioria das pessoas foi programada com códigos errados. Frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem nasceu pobre, morre pobre. Trabalhe duro, e um dia será recompensado. Essas ideias criam bloqueios energéticos, verdadeiras grades mentais que impedem o fluxo da prosperidade. Você pode ter o talento, pode ter o esforço, mas se sua mente estiver programada na escassez, o universo vai obedecer essa frequência. A boa notícia: toda programação pode ser reescrita. E é aqui que o código quântico da prosperidade começa a agir. A mente subconsciente não entende certo ou errado. Ela entende repetição e emoção. Tudo o que você repete com intensidade emocional, ela grava como verdade absoluta. E quando algo é aceito como verdade, o universo trata de materializar essa verdade. É por isso que a autossugestão, um dos pilares de Napoleão Hill, é tão poderosa. Ela não é apenas uma técnica de pensamento positivo. Ela é um comando energético que muda a vibração do seu campo quântico. Pense nela como uma senha que reconfigura o sistema. Toda vez que você declara com fé e emoção frases como: eu sou abundante. A riqueza flui para mim de todas as direções. Tudo o que eu toco prospera. Você está enviando sinais elétricos e magnéticos ao campo quântico. Seu cérebro começa a criar novas conexões sinápticas, e seu corpo passa a sentir a vibração da prosperidade, mesmo antes dela se manifestar. E é exatamente esse sentimento antecipado que atrai a experiência real. A emoção é o combustível da manifestação. Muitos pensam que fé é algo religioso. Mas Napoleão Hill descreveu a fé como uma vibração emocional positiva. Uma energia tão forte que magnetiza a realidade para corresponder ao seu estado interior. A fé é o ponto onde o desejo e a crença se fundem. Quando você acredita com emoção, o universo entende que já é real, e começa a conspirar para que o visível se alinhe ao invisível. A física quântica confirma isso. Quando o observador acredita verdadeiramente em um resultado, as partículas subatômicas se organizam para refletir essa expectativa. Ou seja, a fé literalmente molda o comportamento da matéria. Portanto, não basta querer prosperidade, é preciso acreditar vibracionalmente nela. E essa fé não vem de fora.
Ela nasce do hábito de pensar como quem já tem. Fé é o exercício diário de vibrar naquilo que você deseja, antes de ver. A ciência já provou. Cerca de 95% das suas decisões diárias são controladas pelo subconsciente. Ou seja, não é o que você deseja conscientemente que cria sua vida, é o que você acredita inconscientemente. E só há uma forma de mudar isso: repetição emocional constante. É por isso que Napoleão Hill orientava seus leitores a lerem suas afirmações em voz alta, todos os dias, com emoção. Ele sabia que a repetição cria um novo padrão neural, e que o cérebro começa a reconhecer esse novo código como realidade. E quando o subconsciente aceita uma ideia, o campo quântico começa a agir como um servo obediente. Tudo, pessoas, situações, sincronicidades, começa a se alinhar. A prosperidade deixa de ser algo que você busca, e se torna algo que você naturalmente atrai. Aqui está uma verdade quântica que muda tudo. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Se dentro de você existe ansiedade, medo ou dúvida, o campo responde com bloqueios, escassez e resistência. Mas se dentro de você há gratidão, confiança e certeza, o campo responde com expansão, fluidez e abundância. O universo não é um juiz. Ele é um espelho vibracional. Ele devolve, com precisão, aquilo que você emite. Por isso, a primeira forma de elevar sua frequência é vigiar o que sente. Gratidão e prosperidade andam de mãos dadas. Aquele que agradece pelo pouco, sintoniza a frequência do muito. Aquele que vibra na falta, amplia o buraco do vazio. Comece o dia com um simples pensamento: hoje eu escolho vibrar em abundância. Repita isso até sentir no corpo. E o universo responderá. Cada desafio financeiro, cada obstáculo aparente, é apenas uma resposta do campo ao seu estado interno. Quando você muda dentro, o fora não tem escolha, ele muda junto. Napoleão Hill dizia: o sucesso vem para aqueles que se tornam sucesso na mente antes de sê-lo na vida. E isso é literal. A sua mente é o molde da sua realidade. Sua vibração é o material de construção. E o universo é o escultor que dá forma àquilo que você sustenta internamente. Então, a pergunta não é como eu ganho dinheiro, mas sim: como eu me torno uma pessoa compatível com a energia do dinheiro? Se essas palavras estão abrindo seus olhos para o poder da mente. Se você sente que há algo dentro de você pedindo para despertar, então este é o seu espaço de transformação. Este canal foi criado para mentes que desejam crescer, evoluir e prosperar com propósito. Aqui, você aprende a alinhar ciência, fé e mentalidade, exatamente como Napoleão Hill sonhava quando escreveu Quem Pensa Enriquece. Inscreva-se agora, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade de expansão mental. Você vai descobrir os códigos ocultos de propósito, imaginação e persistência, as chaves finais para ativar o código quântico da prosperidade dentro de você. Existe um ponto onde todos os mestres da prosperidade concordam: o sucesso verdadeiro começa quando o propósito encontra a energia certa. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. Mas a física quântica o chama de colapso intencional da onda. O que isso significa? Significa que, enquanto sua mente estiver dispersa, o campo quântico permanece incerto. Mas quando você foca com clareza em um objetivo, quando sua energia emocional se concentra em uma direção, o universo colapsa possibilidades em realidade concreta. Nada é mais poderoso do que uma mente com propósito. Porque o propósito é a lente que transforma a energia em forma. Sem propósito, a energia se espalha; com propósito, ela se concentra. E tudo o que é concentrado se manifesta. Napoleão Hill dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo definido. Mas o que ele realmente quis dizer é: o universo não responde a desejos vagos. Desejos imprecisos geram resultados imprecisos. É como tentar ouvir uma estação de rádio com interferência: o som vem distorcido, e a mensagem se perde. Por isso, o primeiro passo para acionar o código quântico da prosperidade é definir com clareza o que você quer. Não quero ser rico, mas quero alcançar minha liberdade financeira criando algo que transforma vidas. Não quero ganhar mais dinheiro, mas quero gerar prosperidade através do que amo fazer. A clareza é o comando mais respeitado do universo. E quando ela é sustentada por emoção e fé, o campo quântico se curva à sua intenção. Lembre-se, não é a força da vontade que cria, é a força da coerência.
A coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três se alinham, nada pode impedir a manifestação. Einstein dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E Hill completava: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. O que ambos sabiam é que a imaginação é o laboratório secreto onde o futuro é criado. Cada imagem mental carregada de emoção é um protótipo energético da realidade. A física quântica explica que tudo é energia vibrando em diferentes frequências. E quando você imagina algo com intensidade, seu cérebro não distingue entre o que é real e o que é pensado. Ele começa a liberar os mesmos sinais elétricos e químicos como se aquilo já estivesse acontecendo. Ou seja, imaginar é antecipar o futuro vibracionalmente. E quando você mantém essa imagem viva o suficiente, o campo quântico responde, atraindo pessoas, ideias e circunstâncias que correspondem a essa vibração. Por isso, visualize com detalhes. Sinta o cheiro, a textura, o som do seu sonho realizado. Crie o filme mental da sua vida ideal, e assista a ele todos os dias. O universo é um espelho fiel. Ele reflete o filme que você sustenta internamente. A diferença entre os que sonham e os que prosperam está em uma palavra: persistência. Hill chamou a persistência de a força invisível que faz a fé funcionar. E ele tinha razão. A física quântica comprova que o colapso da onda não acontece instantaneamente. Toda criação passa por um período de resistência, um tempo em que o universo testa sua vibração. Não para puni-lo, mas para fortalecer a coerência do seu campo. É nesse ponto que muitos desistem. Eles começam a vibrar fé, mas, diante dos primeiros sinais de atraso, voltam a vibrar dúvida. E quando fazem isso, o campo se desorganiza novamente. Mas o Criador consciente entende. A demora não é negação. É calibração. Cada obstáculo, cada aparente atraso, é o universo ajustando o cenário para que sua manifestação aconteça da melhor forma possível. Por isso, quem entende o código quântico da prosperidade nunca desiste. Ele sustenta a vibração mesmo quando o mundo externo parece parado. Persistência é a fé em movimento. E a fé é a linguagem que o campo entende. A mente focada cria o milagre invisível. Imagine um raio de luz atravessando um prisma. Se ele entra disperso, o resultado é confuso. Mas se o feixe é alinhado e concentrado, ele se transforma em um laser poderoso, capaz de cortar aço. Sua mente é esse laser. E o propósito é o prisma que o alinha. Quando você mantém a visão clara, mesmo em meio às distrações, você ativa o poder criador que dorme em cada célula sua. O segredo não está em lutar pelo sucesso, mas em vibrar como quem já o tem. A energia que você emite hoje é a matéria-prima da sua vida amanhã. Portanto, pare de buscar o caminho mais rápido, busque o caminho mais coerente. A coerência constrói realidades sólidas. Talvez você pense que está sozinho nessa jornada. Mas não está. O universo é seu parceiro silencioso. Ele escuta seus pensamentos, sente suas emoções e responde ao seu campo vibracional com precisão matemática. Tudo o que acontece na sua vida é um diálogo entre você e o campo quântico. Quando você reclama, o campo réplica a escassez. Quando você agradece, o campo multiplica o que tem. Você é o codificador da sua própria realidade. E o código que você digita se chama frequência emocional. Se essas palavras estão despertando algo em você, se o seu coração vibra porque sente que nasceu para mais, então este é o seu momento de agir. Inscreva-se agora no canal. Sim, agora mesmo. Não adie o despertar da sua mente. Aqui, você vai aprender a usar os mesmos princípios que transformaram vidas, impérios e histórias, os mesmos ensinamentos que fizeram Napoleão Hill ser referência até hoje. Ative o sininho e junte-se àqueles que decidiram sair do piloto automático e viver a mente quântica em ação. Este é o canal onde fé, ciência e prosperidade se unem. Então vamos ver como o campo responde ao sentimento de merecimento, o último e mais poderoso código da prosperidade. Chegou o momento de revelar o segredo que amarra todos os outros. Você já aprendeu que o universo responde à intenção, que ele se curva diante da persistência, e que o propósito dá direção à energia. Mas existe algo ainda mais sutil, a frequência do merecimento. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Não é o desejo que atrai. É o merecimento que permite. Você pode afirmar 1000 vezes: eu quero prosperar. Mas se, no fundo,
uma voz silenciosa dentro de você diz: eu não mereço isso. A energia se bloqueia. O universo não entrega o que você pede com os lábios. Ele entrega o que você sente no coração. Napoleão Hill dizia que o sucesso é uma questão de estado mental. E ele tinha razão. Porque a prosperidade não é uma corrida para fora. É um retorno para dentro. O sentimento de merecimento é como a senha que desbloqueia a conta espiritual onde sua abundância já está depositada. Você não precisa lutar para ser próspero, você precisa aceitar ser próspero. E isso é algo que poucos entendem. Você não conquista prosperidade. Você se alinha à prosperidade que já existe. Tudo o que você deseja já está vibrando em algum lugar do campo quântico. Mas essa realidade só se torna visível quando a sua frequência combina com ela. E essa combinação se chama merecimento vibracional. Enquanto você se sentir indigno, o universo permanece em modo espera. Mas no instante em que você diz, com emoção verdadeira: eu sou digno. Eu mereço o melhor da vida porque o Criador me fez abundante. As portas começam a se abrir. O campo quântico não julga se você é bom ou ruim, capaz ou incapaz, santo ou pecador. Ele apenas reflete o que você acredita sobre si mesmo. Se você vibra escassez, o universo confirma. Se você vibra culpa, ele devolve o castigo. Mas se você vibra merecimento, ele responde com bênçãos em cascata. Porque o universo é neutro. É você quem o programa. Por isso, comece a observar suas palavras, seus pensamentos, suas reações. A cada vez que você diz eu não consigo, você envia um comando vibracional de bloqueio. Mas quando você afirma eu estou pronto, a energia começa a fluir. O segredo é simples, mas profundo. Você não atrai o que quer, atrai o que acredita ser. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. E Napoleão Hill repetia: a fé é o elixir que dá vida ao pensamento. Ambos falavam do mesmo princípio. A fé é o ato quântico de criar o invisível antes que ele exista. É o poder de sustentar a visão mesmo quando os olhos não veem nada. Quando você crê de verdade, você já vibra na frequência do resultado. E o universo, obediente, precisa materializar o que você sente. A fé não é uma emoção fraca. Ela é uma força quântica que dobra a realidade ao seu redor. E é por isso que, quando você ora, quando declara, quando age com confiança, você está reescrevendo as possibilidades do campo. Para ativar o código quântico da prosperidade, você precisa se libertar dos programas antigos que repetem escassez. Quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro não traz felicidade. É errado querer demais. Deus gosta dos humildes, não dos ricos. Essas ideias criaram um sistema de crenças limitante, um bloqueio vibracional coletivo. Mas a verdade é outra. A humildade não está em viver na escassez, está em reconhecer a fonte da abundância. Deus é abundante. O universo é expansivo. A natureza é generosa. Por que você seria a exceção? Você foi criado à imagem da abundância. Foi projetado para expandir, criar, prosperar. Então, comece a reprogramar o que pensa sobre riqueza. Abrace a prosperidade como expressão natural da vida. E veja que quanto mais você conquista, mais você pode abençoar o mundo ao seu redor. Se essa mensagem está tocando você, é sinal de que a energia está se movendo. Aproveite e inscreva-se agora no canal. Aqui, você aprende a manifestar riqueza com consciência, a transformar pensamento em matéria, a unir espiritualidade e ação em um só propósito. Ative o sininho e deixe o universo saber que você está pronto para a sua próxima fase. Porque o simples ato de se inscrever é uma declaração vibracional. Eu escolho prosperar. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que existe uma energia dourada em volta de você. Ela vem do alto, do campo quântico, do Criador. Ela penetra cada célula do seu corpo, limpando culpas, medos, escassez. Sinta essa energia dizendo em silêncio: você é digno. Você é capaz. Você nasceu para prosperar. Permita-se acreditar. Porque nesse instante, você está se conectando à sua versão quântica. Aquela que já possui tudo o que deseja. Ela não está no futuro. Ela existe agora.
E quanto mais você se alinha a ela, mais rápido a sua realidade externa se transforma. O código quântico da prosperidade se resume a 4 pilares: pensamento direcionado, foco e propósito definidos, emoção coerente, fé e gratidão sustentadas, ação inspirada, passos em sintonia com o propósito, merecimento vibracional, aceitação da própria grandeza. Quando esses 4 códigos se alinham, você se torna um campo magnético de criação. Tudo o que é seu começa a fluir, não por esforço, mas por coerência. E nesse ponto, o sucesso deixa de ser uma meta e se torna um estado natural de ser. No final, a prosperidade não é sobre dinheiro. É sobre consciência. É sobre lembrar que você é uma extensão do Criador, capaz de manifestar mundos com um simples pensamento coerente. A vida não está contra você. Ela está respondendo a você. Por isso, hoje, declare com convicção: eu me permito prosperar. Eu me alinho com a abundância do universo. Eu sou o Criador consciente da minha realidade. Repita isso até que cada célula do seu corpo acredite. Porque quando isso acontecer, o campo inteiro vai se reorganizar a seu favor. Se você sentiu a energia desta mensagem, não a deixe passar. Inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é um portal para a expansão da sua consciência. Aqui, você vai aprender a pensar, sentir e vibrar como quem nasceu para vencer. Comente abaixo: eu ativo agora o código quântico da prosperidade. Essa frase não é apenas simbólica, é uma declaração de poder. Porque o universo escuta quando a mente fala com o coração. E a partir de hoje, você não será mais um observador do campo. Você será o Criador. E lembre-se, a prosperidade não é um prêmio. É o reflexo daquilo que você já é. Você é o código. Você é a frequência. Você é a própria prosperidade em forma humana.